Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlene Mukai e hoje eu vou dar uma aula para vocês explicando um pouco sobre malhas, sobre tecido de malhas. Existem 3 tipos de tecidos de malha: de baixa elasticidade, média elasticidade e alta elasticidade. Essa elasticidade ela é determinada pelo quanto ela estica na largura e no comprimento, né? Quanto ela tem de alongamento. Eu vou começar explicando as malhas de baixa elasticidade. Quais são essas malhas de baixa elasticidade? Então, são todas as malhas de algodão 100% ou mista, porque nem toda malha de algodão é 100%, né? Tem aquelas que é mista com poliéster ou poliamida. Malhas PV, que é uma malha sintética, muito usada essa malha aqui PV em camisetas escolares, né? Principalmente em uniforme escolar. Moletom e moletinho entra nessa configuração. Elanca cacharel de abadás, né? É aquela malha que são usadas para fazer aqueles abadás de carnaval, usada para fazer aqueles abadás. Os abadás são aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que são esses abadás. Abadás é aquela blusinha assim, ó. Vamos supor, aqui está o seu ombro, né? Aqui está o ombro e ela vem, vamos ver, aqui está o corpo e ela vem assim, encontra aqui ela tem um cos, né? Um decote, ela é solta, tem um cozinho aqui, ó. Ela é solta, né? E aqui tá o corpo, aqui tá o braço, né? Pescocinho. Isso aqui são os que a gente chama de abadás. Você tem os abadás de carnaval, tem os abadás que são usados para definir times de esportes, né, futebol, né, o basquete, quando, né, para colocar só por cima, né, com o short, que ela é toda aberta dos lados. Então aquela malha, ela é uma malha considerada malha fria, mas as malhas frias entram aqui também em baixa elasticidade, mas ela não é assim tão fria assim, porque ela esquenta, ela é sintética e ela pode até colar no corpo, por exemplo, com o calor, né? Tem vários, agora existem os tecidos tecnológicos, existem essas malhas frias com tecido tecnológico que ela é mais fresca um pouco para o corpo, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Essa malha, as malhas, eu vou dar um exemplo aqui, olha. Então essa malha aqui é um moletinho. O moletinho, ele parece moletom, ele é feito da mesma forma que é feito o moletom, só que ele não é flanelado, ele é mais fresco. Até uns tempos atrás, o moletinho ele era usado só no inverno para fazer roupas de meia estação no Brasil, né? Calça de pijama, blusa de pijama, ou abrigo escolar, bermuda escolar, mas mais assim de meia estação. Mas ele não é um tecido quente. Então, como ele não é um tecido quente, ele absorve bem o calor, absorve bem a transpiração, ele agora está sendo usado para fazer vestido, para fazer saia, para fazer roupas de verão mesmo, né? Roupas para o verão, e está tendo agora uma quantidade imensa de moletinho estampado, com cores mais fortes, com cores mais alegres, com as cores que estão sendo usadas neste verão. Então, este verão, eu posso dizer que é o verão do moletinho, porque ele entrou muito na roupa feminina. Antes era só bermuda, calça, né, ou blusas de abrigo. Hoje ele já está sendo usado pela indústria da moda mesmo, e principalmente da moda feminina. O moletom, a diferença do moletom, ele tem a forma dele ser feito é a mesma, só que o moletom ele é quente. Por quê? Porque ele é flanelado. Ó, ele é flanelado de um lado, ele é mais grosso, é uma malha mais grossa, liso de um lado e flaneladinho do outro. Então esse aqui ainda é usado somente no inverno para fazer calças com calça que a gente chama, no Brasil a gente chama calça de moletom, blusa de moletom. A gente até classifica o modelo da blusa e o modelo da calça pelo tecido, né? Calça de moletom, que seriam os abrigos, tanto escolares como esportivos, como para o dia a dia. O moletom é bastante usado, tá? Ele é bem versátil também para fazer roupas de inverno. Aí você tem aqui, essa aqui é uma malha de algodão e essa aqui também é uma malha de algodão. Essa é uma malha de algodão estampada e essa é uma malha de algodão lisa. Então a malha de algodão, vou só explicar para vocês. Essa aqui é um algodão 100%. Este aqui tem ourela.
Ele é uma malha com ourela. Mas existem algumas malhas de algodão que não tem costura, ou seja, ele não tem ourela nem aqui nem aqui. Quando o tecido não tem ourela de nenhum dos lados, ele é feito num tubo. A malha vai sendo construída num tubo e sai inteirinha assim, sem as costuras. Quando ele sai sem costura, na hora que você vai cortar uma peça, a ourela da malha é a dobra, ou seja, essa parte da dobra aqui, quando é feita em tubo, tá? Aí a dobra vira o fio do tecido, ou seja, o fio da orelha do tecido. Nunca é bom, só vou dar uma dicasinha, você cortar uma blusa, né? Quando ele é feito em tubo, que ele vai feito em tubo, depois passa por uma prancha, ele vai sendo passado. Então aquelas duas dobras do tecido, ela é muito vincada. Então se você usa aquela parte vincada, se você dobra aqui a parte vincada, para poder cortar, aquele vinco que você pôs ali no centro, ele dificilmente sai, as fibras dificilmente volta a ficar assim lisinha, né? A ficar lisinha no tecido. Então é só um segredinho. Aquela parte da dobra, quando o tecido é em tubo inteiro, você usa como ourela, como fio do tecido, você não usa no centro da roupa, porque vai ficar aquela marca e ela é difícil de tirar, tá? Então, só um exemplo. Então, a malha de algodão, essa é uma malha de algodão pura, 100% algodão, e essa daqui é uma mista de algodão com poliéster. E estampada. Essa estampa aqui que tem só na parte de cima é chamada estampa silk, né? Que ela é tingida de um lado só, né? Ela não foram os fios tingidos e construídos, né? Que foi construindo a trama. Então essa é uma mista, essa é uma pura algodão. Então vamos para lá. Uma outra malha de baixa elasticidade é essa daqui, que é a malha piquê, a malha usada, no Brasil ela é muito usada para fazer camisa polo, mas ela é uma malha que fica muito legal para fazer vestido soltinho, sabe? Vestido estilo camiseta, fica bem também para fazer roupa feminina. Embora ela não seja muito usada no Brasil, mas ela dá perfeitamente para fazer vestidinho de criança, porque de um lado, né, do lado que vai encostar no corpo é lisa e o piquê é apenas na parte que vai ficar externa. O que é esse piquê? Piquê, gente, não é o nome assim, a gente fala malha piquê. Esse piquê é a trama, sabe essa trama cheia de buraquinhos? Isso daqui é uma malha piquê. Eu vou dar um outro exemplo, ó. Essa aqui também é uma malha piquê, é a trama, sabe, que parece casinha de abelha. Nessa malha aqui, ele é muito miudinho, o piquezinho é bem próximo, é bem pequenininho, né, que você só vê de perto. Essa daqui já é maior, mas não quer dizer que toda malha piquê, ela é de baixa elasticidade, ela estica menos, né? Quando a gente fala baixa elasticidade, está dizendo malha que estica menos. Porque você pode encontrar uma malha piquê, né, feita com outros fios, né, feito com fios de nylon, como essa daqui, que vai esticar mais. E essa daqui não estica tanto, entenderam? Então, o piquê é a trama, certo? Então, existe dois tipos de malha piquê. Essa malha piquê que é usada, que ela é de baixa elasticidade, que ela tem a mesma elasticidade de uma malha de algodão, que é usado para fazer camisa polo, e você tem o piquê que tem mais elasticidade, que é de média elasticidade, e tem o piquê de alta elasticidade, que estica muito também. Então, isso precisa tentar, né? Não é porque está indicado lá assim, eu vou fazer uma camiseta, vou fazer essa blusinha, ela é de baixa elasticidade, tá lá escrito malha piquê, eu vou comprar malha piquê, aí você compra uma que estica muito, a blusa fica grande demais. Ou se você vai fazer uma blusa de alta elasticidade com a malha piquê e compra essa daqui, aí a blusa não estica, né, não serve. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Piquê é a trama. Então, olha, quando a gente fala em malha, qualquer malha que você for falar, gente, existe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Existem as malhas de melhor qualidade e as de qualidade inferior. Então, assim, a qualidade da malha ela é determinada por três coisas. Pela espessura do fio, a grossura do fio. Vamos supor que uma malha, por exemplo, de algodão, ela seja feita com a mesma quantidade de fios. Só que para fazer esse tecido de cá, usou fios mais grossos. E para fazer esse tecido de cá, fios mais finos. Então, essa que foi usada, fios mais grossos, vai ter mais qualidade do que essa de cá, mesmo que tenha a mesma quantidade de fios.
Outra coisa que determina a qualidade da malha, a segunda coisa, é a quantidade de fios. Quanto mais fios, ó, se eu pegar os fios e fazer eles mais transpassadinhos, vai ficar cheio de buraquinhos. Se eu trançar mais, se eu apertar mais os fios um no outro, né, eu vou conseguir fazer com que ela fique mais grossa. E se eu colocar mais fios nessa trama, ou seja, ao invés de eu passar eu vou pegar, vamos supor, 2 fios aqui trançando, né? É uma coisa. Se eu pegar 2 aqui, eu vou conseguir trançar e deixar essa trama mais fechada. Então, a quantidade de fios também determina a qualidade da malha. Em termos de quantidade de fios, é aquela malha que você encontra assim com esse nome. Fio 20, fio 24, fio 30, fio 34. A malha fio 20 é aquela malha assim, que você pôs assim, parece uma peneira. Ela é muito fininha. O problema dessas malhas com poucos fios é que a trama ela é muito porosa, digamos assim, né, que você enxerga do outro lado, é que quando você lava a camiseta, ela torce totalmente, aquela malha, porque com algodão encolhe. Primeiro ponto, quando a malha é de algodão, ela encolhe. Se ela é mista, encolhe menos. Se ela é PV, não vai encolher, tá? PV não vai encolher, elanca, cacharel de abadá não vai encolher, né? A piquê também não, porque a maioria das malhas piquês, elas são de poliéster ou mista, tá? Mas as de que vai algodão, seja 100% ou seja mista, elas encolhem, e bastante. Então, se ela tiver poucos fios, ela vai encolher mais e ela vai torcer mais. Se ela tiver mais fios, ela vai encolher menos. A melhor malha, digamos assim, é a fio 34, mas ela é muito rara de você encontrar no Brasil. Você vai encontrar, as mais encontradas são essas aqui, ó. É a fio 24 e a fio 30. A fio 24, que é a malha assim, que é muito usada, que se compra, as confecções usam muito para fazer roupas de brinde. Sabe a camiseta que vai ser dado de brinde, propaganda de uma determinada fábrica, ou aquelas de político? Então é fio 24 ou fio 20. E as fio 30 é essa que você vê a padrão, é que você vê em tudo quanto é lugar, ou seja, a maioria das marcas, não vou citar nomes aqui, mas a maioria das marcas trabalha com fio 30.1. E raras exceções, só aquelas marcas que vão vender uma camiseta por mais de R$200 é que vai trabalhar com fio 34, mas ela é muito rara. Essa malha, no Brasil, ela vai para exportação, ela é muito exportada, tá? O Brasil exporta muita malha de algodão e de altíssima qualidade. O que ele mais exporta é a fio 34, né? Que nós brasileiros conhecemos muito pouco porque ela torna o produto caro. Outra coisa que determina a qualidade da malha é a gramatura. A gramatura é o peso, tá? É quantas gramas tem por metro quadrado. Se eu cortar 1 metro, por exemplo, né, for pesar, vai dar 130 gramas, por exemplo, é a terceira linha. É essas malhas fio 20 aqui, ó, fio 20, né? Que eu falei ponto 1, que é aquela malha de brinde, né? A malha 160 gramas, que é uma segunda linha também, seria as de 24.1, ou até, né, que são essas malhas que também são usadas para brinde, para uniforme escolar, né? A 24.1 atende bem uniformes escolares. Ela torce um pouco, mas não tanto. A 20 torce muito. A 180 gramas é considerado no Brasil de primeira linha já. É a melhor circulando no Brasil. É aquela padrão, que essa daqui, ó, 180 gramas, geralmente ela é fio 30, né? E essa aqui de 180 gramas é aquela que a gente encontra na maioria das marcas que trabalham com camisetas boas. Já a 200 gramas, que seria de 34.1, né? Essa de 200 gramas para cima, ela já é mais exportada, ela vai mais para exportação. Existem algumas marcas no Brasil que até trabalham com ela, mas como ela é uma malha mais cara, ela vai sair um produto mais caro, então ela é em menor quantidade vendida no Brasil, tá? Então ela também é de primeira linha, lógico, é de primeira linha aqui, né? Mas ela é uma primeira linha premium. 210 gramas, essa daqui é raríssima você encontrar. Essas duas aqui são muito exportadas, né? São fio 34 ou até mesmo 40, tem fio 40. Que elas são bem mais grossas. A fio 40 ela é bem encorpada mesmo, ela é bem mais grossa, né? Ela é vendida muito para países europeus que fazem uma camiseta para o inverno, né? Mais encorpada, né? Esse 210 gramas você vai encontrar nessa malha aqui piquê, ó. Porque a malha piquê, apesar dela ser mista, ela também é determinada por quantidade de fios e por gramas, tá? E espessura de fios. Tem uma malha piquê
de melhor qualidade que você encontra. Gente, quando você vai ver, né, camisa polo, seja feminina ou masculina, feita com essa malha piquê aqui. Então vocês já viram, tem umas que elas são a malha bem molinha, que você põe assim contra o sol, parece uma peneirinha, né? E tem umas que são mais encorpadas. Então, assim, as marcas que trabalham com as malhas melhores vendem produtos mais caros. As malhas que trabalham com malhas com menos gramatura, né, e menos quantidade de fios, pode fornecer um produto mais barato, certo? Então, existe essa malha piquê circulando no Brasil com 210 miligramas, né, gramas por metro quadrado. Então, essa daqui, a malha 210 da piquê, ela é de exportação, mas você encontra ela facilmente no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a camisa polo, ela é usada como um uniforme, como uma camisa semi-social, digamos assim, que muitos homens usam para trabalhar. Então, ela não é uma camiseta esportiva, porque a camiseta, embora que as pessoas possam trabalhar de camiseta, mas assim, quando é um lugar mais socialzinho, ou as pessoas vão de camisa de tecido mesmo, com gravata ou sem gravata, ou com camisa piquê. Então, a camisa piquê, a malha piquê 210, que é de melhor qualidade, você encontra ela sendo vendida com mais facilmente no Brasil, porque ela vai ao trabalho, ou seja, ela é usada socialmente. Muitas vezes a pessoa vai com essa camisa numa festa, ela vai com essa camisa num jantar mais especial. Então, ela não é uma camiseta, digamos assim, a polo, que ela é só esportiva, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa com uma camiseta polo jogando futebol, por exemplo, né? Porque ela não é uma camiseta, ou fazendo caminhada, porque ela não é, embora possa, porque ela é uma camiseta considerada social, digamos assim, né? Mais executiva, digamos assim, vamos colocar esse termo, executiva, certo? Então, isso aqui que eu falei para vocês é o básico para vocês entenderem a malha, tá? E além disso, ainda tem fio cardado, fio penteado, a malha de fio cardado, todas elas são, de fio penteado, que ela é aquela malha que passou por um pente e que foi tirando as imperfeições da malha. Quando a gente fala em malha de fio penteado, a gente está falando numa malha que não vai dar bolinha, seja uma malha de algodão, uma piquê mesmo. É aquela malha que o fio foi trabalhado e foi tirado todas as imperfeições do fio, tá? Então, dificilmente vai dar bolinha, digamos assim. Ela é uma malha de melhor qualidade, então tem essa parte também. Tem o mercerizado, que também passou por um processo de tirar as imperfeições, mas a penteada é melhor ainda, né? O processo é melhor ainda. E a malha que é só cardada, que não foi tirada, não passou por nenhuma máquina, nenhum processo, é uma malha mais rústica. Você vê os gominhos, né, alguns carocinhos na malha, que é as imperfeições do fio. Quando você vira do avesso, você vê com mais facilidade. Mas no Brasil tem uma coisa interessante. No Brasil tem sido muito usado pelas confecções que trabalham com roupas ecológicas, essa malha de fio rústico, que não foi penteado, nem mercerizado, aquele fio assim puro, que aparece os carocinhos. Por quê? Porque quanto mais processo se faz numa malha, mais dano ecológico vai ter. Porque ela passa por vai mais água para fazer a lavagem, vai mais química para fazer, né, o trabalho. Então a malha mais pura, digamos assim, ela tem mais imperfeições, mas ela é muito usada ecologicamente. Uma outra coisa ecológica aqui, né, é polêmico, eu vou dizer. Por exemplo, essa malha piquê, ela também pode ser feita de garrafa PET. Então, assim, nos anos 90, começou a produzir em larga escala fios de garrafa PET. Sabe aquela malha que fica em tom verde, ou fica em tom, né, aquela cor assim de garrafa PET mesmo, mas pode ser tingido. Só que o garrafa PET é o quê? É plástico, né? Então, o que aconteceu? Foi produzido em larga escala, falou assim, poxa, né, ecologia, vamos tirar as garrafas dos rios e vamos transformar as garrafas em fio, em tecido e fazer roupa com ela. Então, ecologicamente, parecia ser uma sacada muito grande, parecia ser assim, a solução do problema das garrafas PET. O problema é que o tecido, ele é descartado. Vamos supor, a roupa é jogada fora, então vamos supor que ela vai para o rio. Então, aquele plástico dela,
aquele tecido, ele é mais difícil de se dissolver na natureza, ele não se dissolve. E se ele vai para a água, aquelas partículas daqueles fios, eles vão, os peixes vai se dissolver, os peixes vão comer, o peixe vai ser contaminado com plástico, a gente come o peixe e vem isso daí pra gente. Então, ecologicamente, o aproveitamento da garrafa PET para fazer tecido está sendo muito questionado ultimamente. Ele ainda é usado, mas está sendo muito questionado ultimamente por conta dessa outra virada, ou seja, dessa... Sai daqui, você tira a garrafa de circulação, vai para a blusa, mas aquela blusa, depois de velha, é descartada. Ela é descartada no lixo, que muitas vezes vai parar no rio, que muitas vezes vai parar no mar, que vai se dissolver, vai virar partículas de plástico, vai entrar dentro das barriguinhas do peixe, vai entrar dentro das nossas barriguinhas. Então, tem esse questionamento. Então, vale lembrar isso, tá? Só por curiosidade, tá bom? Agora, meninas, eu vou mostrar para vocês as malhas de média elasticidade. Tem muito mais do que isso que eu escrevi aqui. Aqui eu fiz as principais malhas que circulam no Brasil, tá? Que você tem a elanca, mas a elanca, você tem a elanca que é de alta elasticidade e tem a elanca de média elasticidade, tá? E tem a elanca de baixa elasticidade. A elanca, por exemplo, é a trama, é como ela é feita. Ela é feita de fio sintético de nylon, né? E essa elanquinha, por exemplo, olha, ela tem menos fios, ela é mais transparente, mas ela estica bastante, então ela é de alta elasticidade. Aí você tem essa elanca aqui também, né? Que é uma elanca mais grossa, olha, tem mais fios na trama, ela é menos transparente, ela estica menos, então ela é de média elasticidade. Tem essas elancas aqui, ó, essa elanca aqui de alta elasticidade, mas ela estica, ela estica na largura, mas ela não estica muito no comprimento, é usada muito para forro de vestidos de tecido plano. Ultimamente, as fábricas, as confecções têm usado mais essa daqui do que comprar o forro em próprio tecido plano. Por quê? Pelo custo-benefício, ela é muito barata. Então, o que aconteceu com as indústrias que fabricam o elanca? Elas passaram a produzir uma infinidade de cores para poder combinar com todas as estampas onde elas vão forro. Então você vê muito vestido de tecido plano forrado com essa malha. Por quê? Porque ela estica na largura, mas ela não estica muito no comprimento. Então ela faz com que você consiga fazer um forro limpo por dentro, sem precisar colocar pence nele, né? Por dentro de um vestido de tecido plano. O único problema que eu vejo nessa malha, que eu não gosto, eu não uso essa malha para forro, é porque ela é quente, ela não é um forro assim fresco. Então quando você vai fazer um vestido, é muito comum, gente, até vestido de festa, eu tenho visto com esse forro aqui, por ser barato, né? Por ser muito mais barato, porque até pouco tempo atrás, vestido de festa, ele era forrado com filete de boa qualidade, com alpaceda, né? Ou mesmo com cetim, que também são tecidos quentes, né? Não vou dizer que são frescos, porque também não são. Mas, ultimamente, pelo custo-benefício, você tem encontrado muito roupas até de festa forrado com elanca, que a gente chama de elanquinha, tá? Quando a gente separa a elanca da elanca comum para essa elanca de forro, a gente chama o forro de elanquinha, certo? Por quê? Porque ela é mais fininha. Assim, nos anos 70, digamos assim, a elanquinha ela já era usada. Só que ela era usada para fazer saiote, porque as pessoas muitas vezes compravam, as roupas eram feitas, as roupas de uso diário, elas eram feitas sem forro. E você comprava o forro à parte. Então você comprava uma saia, você comprava o saiote, que era uma saia feita de elanquinha para pôr por baixo daquela saia que você ia usar para não ficar transparente. E era usado também, né, tipo uma camisolinha que você comprava para colocar por baixo do vestido. Então tinha de alcinha ou de mais larguinho, tinha uma regata feito com esse material aqui. Então você comprava o vestido, ele era mais transparente e você usava aquela camisolinha por baixo. Então a elanquinha ela era muito usada já nos anos 70 e 80 dessa forma. Depois é que começou a vender a roupa popular, a roupa mais
mais simples, né? Aquela roupa do dia a dia já forrado, porque até então era assim, era dessa forma que se fazia, vendia-se a parte interna separado, tá? Então vamos lá. E tem essa elanquinha aqui, ó, que é chamado, né, que é malha creponada ou elanca porosa, que essa elanca é aquela que estica para todos os lados, ela é de alta elasticidade, ela estica para os dois lados, que é usada para forrar biquíni, né, para forrar roupas de ginástica, né, que é a elanquinha porosa, tá? Ou a elanquinha para biquíni, elanquinha para maiô, cada fábrica dá um nome diferente para ela, tá? Então a elanca, você vai encontrar ela de média elasticidade, de alta elasticidade, como essa daqui, que vou ter que deixar ela aqui nas altas elasticidade, de alta elasticidade e média elasticidade, e encontra ela também até de baixa elasticidade, que é aquela elanca bem grossa que é usada em uniforme escolar, porque ela é barata. Por exemplo, é mais barato fazer uma calça de elanca do que fazer uma calça de suplex, por exemplo, para uniforme escolar. Então, a elanca mais grossa, que ela é de média elasticidade ou mesmo de baixa elasticidade, é muito usada em uniforme. Também é usado, não é só também para fazer calça, não. Às vezes, para fazer a blusa de manga comprida com zíper na frente, né, o casaco, né, ou a jaqueta, é usado também para fazer short, bermuda, tá? Então, se usa também a elanca de média ou baixa elasticidade para fazer uniforme, tá? Não é só no uniforme, né? Você pode fazer uma calça bailarina com aquela elanca, né, ela colorida e sair por aí, tá? Ela foi mais usada no começo dos anos, no final dos anos 80, final dos anos 90, ela era muito usada para fazer calça bailarina de uso diário, né? Então vamos lá. A malha piquê, que eu falei para vocês, que é essa daqui, ó, a malha piquê, você tem ela, como eu já expliquei, lá na aula de baixa elasticidade. Você vai ter ela, a piquê, bem miudinho, feita com malha com algodão ou sintético, para camiseta ou camisa polo, que ela tem baixa elasticidade. Você vai encontrar ela de média elasticidade, você vai encontrar ela de alta elasticidade, né? Porque é a trama, não é, né, a malha. E nada mais é, gente, do que uma elanca. Só que é uma elanca trabalhada, né? É o mesmo fio usado para fazer elanca, só que é trabalhado, certo? Essa daqui, tá? Aqui tem as casinhas de abelha maior. Então, eu vou pegar por aqui e só para mostrar para vocês. Aqui estão todas as malhas mais usadas de média elasticidade no Brasil. Eu vou mostrando algumas, tá? Porque algumas eu não tenho. Então, por exemplo, essa daqui é o Dry Fit. Eu nem pus aqui, ó. O Dry Fit. Ai, gente, essa malha é uma delícia. Ó. Ela é cheia de buraquinho, ela é muito usada para fazer regatas ou camisetas, né? Tanto esportivas ou para fitness, né? Para quem vai muito em academia. Porque existe agora esse dry fit, ela é uma malha, existe vários tipos de dry fit, mas ela é uma malha mais fresca, ela absorve bem a transpiração, ela é um tecido tecnológico, ou seja, os fios foram trabalhados de forma, né? Fios sintéticos trabalhados de forma que ela ficasse mais fresca, mais molinha e mais macia. Então você encontra, ó, ela estica, mas ela não estica muito. Então ela é de média elasticidade, mas ela estica um pouco. Existe também dry fit de baixa elasticidade, que não estica quase nada. Porque esse dry fit aqui é a qualidade, são os fios. Então você tem eles com esses buraquinhos aqui, tem umas que tem uns buraquinhos maiores e tem alguns dry fits também que os buraquinhos são menores ainda do que esse, tá? Então tem diversas qualidades, né? Não é toda malha que tem os buraquinhos que são dry fit, porque existem algumas malhas sintéticas com buraquinho, mas são feitas todas de fio de poliéster, são muito quentes e nada fresco, tá? Então assim, olha, você tem, por exemplo, liganete. A liganete é um tecido que é considerado de média elasticidade porque ele estica, mas a liganete, você tem dois tipos de liganete. Você tem a liganete, é um tecido de sintético. Você tem aquela que estica bastante na largura e quase nada no comprimento, e tem a liganete que estica dos dois lados. Hoje, no Brasil, você vai encontrar mais a liganete que estica na largura, igual a elanca que eu falei para vocês, a elanquinha de forro de roupa de tecido plano. Estica bastante na largura, mas não estica muito no comprimento. A liganete, digamos assim, ela é prima
do jersey, né? A malha jersey era muito usado nos anos 70 e 80, ainda existe. Na Europa se usa muito jersey de melhor qualidade. Você vê grandes marcas fazendo roupas de jersey, mas é um jersey de muito boa qualidade que não chega aqui no Brasil, tá? Então, assim, é um tecido, o jersey é um tecido parecido com essa liganete, só que de qualidade muito superior, né? Antigamente no Brasil, nos anos 70 e 80, a gente já falava que o jersey era uma malha de baixa qualidade usado para fazer camisola, mas naquela época o jersey que vinha para o Brasil era um jersey assim, de baixa qualidade, né, mais sintético, e ele foi sendo substituído, parando de ser fabricado no Brasil e passou a ser fabricado largamente a liganete. A liganete tem ela estampada, usou muito de 2003 até 2015, se usou muita liganete, hoje se usa mais menos, então teve uma época que foi uma febre de liganete, você ia ver roupas assim, mais baratas, mais fresquinhas, era tudo de liganete, blusinha de liganete, vestido de liganete. O problema da liganete tá assim, você tem que escolher qualidade, porque se ele for de uma qualidade baixa, até de você passar o anel ele desfia, de você andar com uma bolsa, um vestido de liganete, você põe a bolsa aqui do lado, a própria bolsa vai desfiando o tecido e dando bolinha naquela região. Então o liganete, você tem que saber escolher a qualidade, tá? Porque não é toda liganete que é boa e nem é toda liganete que desfia. Então tem que saber escolher. E não é um tecido que ele está sendo substituído hoje em dia por outros tecidos melhores, digamos assim, mais frescos do que ele e de custo-benefício baixo, né? Ou seja, mais barato, tá? Então, mas ainda é bem usado, tá? É um tecido que dá para você também usar para fazer camisolinha, né? Para fazer baby doll, é um tecido fresco para você fazer pijaminhas, né? Baby doll, pijaminhas ou camisolinhas, né? Para o nosso verão. Embora a liganete, se você sair com ela no sol, ela esquenta também, né? Aí vamos lá, o neoprene é uma malha, olha, o neoprene também, essa malha, ela começou a entrar no Brasil lá para 2016 em larga escala. Até então o neoprene, ele era usado só para fazer roupa de mergulho, mas o neoprene que vai para roupa de mergulho é mais grosso, né? É bem mais firme e feito com fios que são assim, por exemplo, que ele além de respirar o corpo, né? Para um surfista, por exemplo, ele vai respirar o corpo e ao mesmo tempo pode molhar na água, então assim, é um tecido próprio muito usado. Só que daí o que aconteceu? Um estilista, né? Se não me engano alemão, ele começou a usar o neoprene, aquele de mergulho, para fazer roupas de inverno e começou a fazer casacos, sobretudo, para onde o país é frio. Apesar de o país ser frio e como o neoprene é grosso, ele mantém a temperatura do corpo, ele passou a ser usado. Virou uma febre, então aquilo explodiu, outras marcas começaram a usar, aí o que aconteceu? Quando as grandes marcas começam a usar um determinado tecido e aquilo começa a funcionar lá em cima, as outras indústrias, né, de tecido também começam a copiar aquele tecido. Só que como ela vai vender para confecções que vão querer tecidos mais baratos, aquele tecido vai perdendo a qualidade, ele vai misturando fios aqui e ali e vai criando um tecido diferente daquele, mas com o mesmo nome. Então o neoprene que a gente encontra hoje, assim, para fazer, que é mais levinho, mais fininho, usado no verão para fazer vestido, ou usado para fazer calça leg, né, que o neoprene dá para fazer calça leg, roupas de ginástica muito bem, ele já não é aquele tecido que transpira com o corpo, ele já não é aquele tecido que mantém temperatura. Por quê? Porque já foi colocado fios sintéticos, muitos outros fios, que ele é todo sintético, mas muitos outros fios que já são mais quentes, digamos assim, né? Então o neoprene que a gente conhece hoje, que é muito usado no Brasil, por exemplo, para fazer calça bailarina, calça leg, ou mesmo vestido tubinho, esse neoprene não é o mesmo, né? Neoprene que é usado para roupa de mergulho, certo? Ele recebe o mesmo nome porque ele é fabricado com o mesmo estilo de trama e com alguns fios iguais, mas não é exatamente o mesmo, certo? Mas ele é bem usado e o custo-benefício dele hoje em dia é bem bom, né? Para fazer até mesmo calça para feminina para uniforme. O neoprene é bem né, razoável. Aí aqui eu coloquei, não tem aqui para mostrar para vocês, mas tem o suede, que é aquela malha que ele é assim, aveludada de um lado, né? É uma malha aveludada do lado, usada no inverno. Jacquard
Jaquar, o que é o jaquar? Jaquar, gente, é a textura, não é a malha, é a textura. Quando você vê, você pode encontrar tecido plano jaquar, você pode encontrar, vamos supor, um tecido bem nobre, bem caro, jaquar, e você pode encontrar um tecido bem baratinho, bem rústico, jaquar. Você pode encontrar uma malha jaquar. Jaquar é quando a estampa dele é em alto relevo, assim, ó, que você enxerga o alto relevo. Isso é jaquar. Porque esse tecido aqui, ó, malha jaquar. O que é a malha jaquar? Nada mais é do que uma elanca, né, que foi feito, né, a fibra, os fios foram trançados de forma a ficar com com essa estampa em alto relevo, com esse desenho em alto relevo jaquar, né? Mas essa malha aqui, ó, é a mesma malha do crepe de malha, por exemplo, né? E que é muito usado para fazer calças também, calça bailarina, ou mesmo leg, né? Eu mesma tenho muita calça bailarina com essa malha aqui que eu gosto muito. Só que ela é um pouquinho quente, mas eu gosto porque ela não fica transparente. Ela é uma malha mais grossinha, tá? Ainda mais quando tem o jaquar, ela fica mais grossinha mesmo. Então, calça de malha piquê ou malha jaquar, que seria a elanca, né, com essas malhas, são bem usadas para fazer calça mais justa ao corpo, tá? Calça estilo bailarina. Quando eu tô falando em calça bailarina, gente, eu tô falando em calça flare, certo? Mas flare a gente usa muito esse termo, que é aquela calça de boca de sino, dos anos 70, só que com sino menorzinho. Quando a gente fala em calça flare, a gente tá mais falando em roupa de tecido plano. Quando fala em calça bailarina, a gente tá falando em malha, tá bom? Então vamos lá. E vamos lá aos nossos crepes de malha. Aí tem, ó, gorgurão. Gorgurão é um tecido também que ele agora tá raro, eu não consegui encontrar para trazer para vocês, porque o gorgurão, gente, nossa, ele foi uma malha muito usada nos anos 70 para fazer essas calças mais justas mesmo, calças de malha. Ele tem umas traminhas assim, ó, em sentidinho de comprimento assim, ó, né, as traminhas, mas é bem pertinho um do outro assim. Essa trama. É uma malha muito boa para fazer calça bailarina também, né? Ela é uma malha de média elasticidade, ou até, algumas até de baixa elasticidade, que estica bem pouquinho, mas foi uma malha muito usada nos anos 70 e 80. E hoje ainda tem, mas ela subiu um pouco do mercado porque ela não é barata. Por quê? Porque ela foi substituída por essa malha aqui, que é mais barata, ela foi substituída pelo crepe de malha, que é mais barato, entendeu? Então foram se criando tecidos com a mesma textura do gorgurão, mas mais barato. Então, o que acontece no Brasil? Se tem a mesma textura, tem o mesmo caimento, e serve para a mesma finalidade, o que acontece com as confecções? Elas vão comprando os mais em conta e aquele tecido que antes é mais caro vai sendo deixado de lado, entendeu? Então, por isso que hoje a malha gorgurão é muito difícil de encontrar. Existe tecido plano de gorgurão, baratíssimo, que é usado até para fazer cortina. É outra coisa, tá? O que faz ele ser gorgurão é a trama também. Essa trama assim, ó. Alguém já viu cortina, estofado mesmo, às vezes. É almofada de gorgurão, mas é tecido plano, né? Aí ele é feito de poliéster, com essa trama ele é bem baratinho. A malha de gorgurão, ela se torna mais cara do que o jaquar e crepe de malha, e se a confecção vai lá numa loja, no atacado de tecido, ele vê esses 3 tecidos, ele vê que esse é mais barato do que esse, ele vai comprar esse e esse, né? Para poder lucrar mais, né? Então vamos lá. Aí tem os tecidos nobres de malha. Ó, eu vou colocar 3 tecidos nobres de malha. O veludo alemão e o veludo molhado. Esse veludo alemão é aquele veludo, mas ele é malha do outro lado, né? Quer dizer, ele é malha, totalmente malha, e que tem aquele veludo ou veludo molhado, né? Que são tecidos largamente usados em roupas assim de festa e também vestidos de manga comprida, tipo cacharel, eu ensino até no curso fazer esse vestido. Para o inverno, né? E ele vai bem à festa, porque ele é um tecido, né? Ele vai e volta. Às vezes está usando muito num determinado inverno e depois ele some um pouquinho, depois ele volta a usar, né? Mas ele está sempre aí, né? Então vamos lá. O crepe de malha também tem diferenças de qualidade. Por exemplo, ó, porque depende da quantidade de fios que eu falei para vocês, a malha. Então, ó, esse é um crepe bem grosso, encorpado, um crepe de malha, que dá perfeitamente para se usar para fazer uma calça leg ou uma calça bailarina, por exemplo. Tá um top mais grossinho. Aí eu tenho esse outro crepe de malha, olha para vocês verem, vocês vão ver a diferença. Que eu vou usar ele, que eu vou ensinar vocês a fazer uma saia com esse aqui.
Por quê? Porque ele é um crepe menos encorpado do que esse aqui, ó. Ó, esse é mais encorpado, ele é mais grosso e ele a trama, o crepe, a parte crepe. O que é crepe, gente? Crepe é a textura, tá? O crepe não é o tecido, é a textura do tecido. Então você pode encontrar crepe de seda, você pode encontrar crepe sintético, crepe de fios de seda, você pode encontrar crepes grossos, mais finos, de média, baixa e alta elasticidade, crepe de tecido plano, crepe é a textura. Essa textura em areia aqui, tá vendo? Aqui dá para você visualizar melhor essa textura de areia. Essa textura aqui, que tem nesse aqui também, é o que a gente chama de crepe. Esse daqui, a textura dele aqui, ó, esse crepezinho aqui mais, né, mais miudinha a textura, ele, quanto mais miudinha a textura, né, ele vai ser mais firme, e esse daqui nada mais é do que também o mesmo tecido de elanca, só que de crepe. Entendeu? Que a gente fala assim, vamos falar elanca de crepe. Então, o que ao invés de falar elanca de crepe, as fábricas de tecido falam crepe de malha, né? Que é feito de malha. Então, é essa textura aqui. Esse daqui, ó, ele estica mais, portanto, foi feito com fios com mais elasticidade e, ao mesmo tempo, ele é mais fininho, mais molinho, e esse aqui mais grosso. Esse aqui dá para fazer calça com ele. Leg, calça bailarina, calça justa. Esse aqui já não dá, porque ele vai ficar transparente, porque ele estica muito. Não é que você pode até fazer, mas ele vai esticar demais, né? Porque esse daqui, ó, esse aqui tem média elasticidade, ó. Ele estica, mas não muito. Esse daqui, ó, eu pus aqui, mas ele já é de alta elasticidade, ele estica mais. Então, ele já está no grupo das altas elasticidades. O que eu queria mostrar para vocês é que existe o crepe de malha de média elasticidade, existe o de alta elasticidade. Existe o mais grosso e o mais fininho. Então, depende para que você quer. Vou comprar crepe de malha porque eu vi um molde de calça, uma calça de crepe de malha, eu achei muito bonito. Então, na hora que você for comprar, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que comprar aquela que é mais grossa, que você coloca contra a luz, você não enxerga a luz do lado de lá, não é transparente, que estica, mas não estica demais. Porque ela vai esticar, mas ela vai ficar, por exemplo, uma calça que não vai aparecer a calcinha, por exemplo. Esse daqui, como é uma malha mais leve, então para que você vai usar ela? Que ela é mais fininha, para fazer um vestido evasê, fica legal, para fazer uma saia evasê, fica legal, umas roupas mais abertas, né? Que numa das aulas do mini curso, vocês vão ver eu com um vestido de crepe de malha vermelho, que é esse crepe mais levinho. Por quê? Porque eu fiz um vestido evasê, se eu usasse esse crepe, ia armar, né? Ia ficar assim, parecendo que eu tô com um guarda-chuva, uma sombrinha aberta de cabeça para baixo aqui, né, na cintura. Esse daqui já dá o caimento que eu preciso, você entendeu? Então, malha, você tem que saber qual que é a finalidade. Então, eu preciso para fazer essa peça, então que tipo de elasticidade eu quero, que tipo de gramatura eu quero. Eu quero ele mais encorpado, eu quero ele mais fininho, entendeu? Meninos e meninas, agora vamos às malhas de alta elasticidade. Então, o que são as malhas de alta elasticidade? Aquelas que esticam bastante, tanto na largura quanto no comprimento, né? Então, elas esticam mais, tá? Eu vou explicar direitinho isso daqui para vocês depois direitinho, quando eu explicar como reduzir as medidas, como você calcular essa elasticidade. A mais famosa delas no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a viscolaicra. A viscolaicra você tem de diversas qualidades, né? Então você tem uma viscolaicra, né? Ela mais grossa, uma viscolaicra mais fina e uma viscolaicra, você tem, depende de quantos fios tem na trama. Você tem viscolaicra que custa aí, vamos supor, R$15 o metro, e você tem viscolaicra que custa R$100 o metro. Então tudo depende da qualidade. Existe a viscolaicra de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Então, quando você vai comprar uma viscolaicra, tudo isso aqui é viscolaicra. Então depende o que você quer fazer com ela. A viscolaicra de menor qualidade, o problema que acontece com ela é que ela estica, por exemplo, você vai fazer uma blusinha justinha no corpo, né? Mais ou menos aqui. Aí ela estica aqui, aí depois que você tira ela do corpo, aquilo continua esticado. Aí você tira, tá lá a forma do seu busto ali, né? Esticado. Então essa viscolaicra é de muito baixa qualidade, os fios não voltam ao normal. A viscolaicra, quanto melhor qualidade ela tem, é aquela que você veste, isso é para qualquer malha também, para falar a verdade, malha de algodão é a mesma coisa. Aí você
você veste, ela esticou aqui, você tira os fios, voltam ao estado normal. Ele não fica espichado, tá? Então depende muito de quantos fios vai nessa malha, como foi trabalhado esses fios, a gramatura, então a espessura do fio, tudo isso determina a malha. Então quando você fala assim, eu quero comprar a viscolycra, onde está vendendo a viscolycra mais barato? Você vai achar o lugar que está vendendo mais barato, mas você não vai achar aquela viscolycra boa vendendo mais barato, ela vai ser mais cara, certo? Então você tem que saber a qualidade dessa viscolycra que você vai comprar, tá? Então, por exemplo, vou começar explicando essa viscolycra. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma viscolycra, vou pegar as duas lisas, ó, são duas viscolycras. Essa daqui, ó, ela é de bem baixa qualidade, ó. Ela estica muito, quanto mais baixa a qualidade, mais ela vai esticar. E ela é bem transparente. Essa daqui é uma viscolycra, ó, mais grossinha. Ela é mais grossinha um pouco, ela estica menos do que essa daqui, né? Mas ela tem melhor qualidade do que essa daqui, ó. Aí se você vê assim na mão, você vê que essa é mais firme do que essa daqui. Então, ó, são duas da mesma cor, mas a qualidade das duas é diferente, tá? Então você pega aqui assim, ó, deixa eu pegar aqui na parte textura da malha, você vai ver que a própria textura da malha tem diferença, ó. O brilho da malha tem diferença, né? Então você vê, parece pequeno, né? Mas tem diferença. Essa aqui os fios são mais fechadinhos, por isso mais liso, aqui os fios mais abertos. Uma coisa fácil você ver quando o fio a trama tá mais aberta é que o fio fica mais áspero, né? Assim, e quanto mais fechado o fio, mais lisinho fica a superfície. Então, ó, duas viscolycras. Aqui eu tenho duas viscolycras estampadas. Uma completamente diferente da outra, ó. Essa daqui, ó, ela é mais transparente, estica mais, ó. Ó, só de fazer isso você vê que deforma a trama, né? E ela fica, você vê até os fiozinhos brancos da parte de baixo. Essa daqui é uma viscolycra mais encorpada, ela é mais grossinha um pouco, ó. Ela estica também bastante, mas ela deforma menos seu espicho aqui. Mas também deforma, ela também existe viscolycra melhor do que essa, tá? Essa aqui também não é a viscolycra, digamos assim, de primeira linha. Então eu tenho aqui duas viscolycras para mostrar para vocês, que são, essa daqui ela é mais fininha, essa daqui é mais grossa. E tem uma outra coisa também, olha, tem viscolycra, por exemplo, essas daqui são silcadas, ou seja, o tecido foi feito o tecido branco, o tecido depois vai para uma prancha, onde vai sendo colocado a estampa por cima. Existe uma estampa que ela vem para, né, que você olha do lado de cá, que também tem a estampa da viscolycra. Esse vestido é um deles assim, ó. Eu vou mostrar a barra dele, tá? Só para vocês entenderem. Ele é uma viscolycra mais grossa, ó. Tá vendo? Ele é azul aqui, ó. O azul foi, né? Foi feito com os fios, ó. E ele vem, né? Ele é azul do lado de cá. Ele é uma viscolycra mais grossa, tá? Então, mas não quer dizer que você não possa fazer. Eu vou fazer roupa com esse daqui para mostrar para vocês. Eu fiz, né, roupa com esse daqui para mostrar para vocês. Essa malha aqui, por exemplo, ela é uma malha boa. Ela não, se você vai, né? Uma coisa que você tem que prestar atenção quando você for comprar malha é se, ó, por exemplo, o corte foi feito aqui, ó. Ele não está enrolando, tá vendo embaixo na barra? Não está enrolando. Quando a malha que você vê assim, ó, por exemplo, né? Essa daqui também, ó, ela já tá dando uma enroladinha. Então, se você vê, ó, só de eu mexer ela aqui, ó, só de eu fazer isso aqui, ó, ela enrola. Quando enrola assim, ela é uma malha mais inferior. Então, quando enrola assim, vai ser uma malha difícil de costurar. Não quer dizer que você não possa fazer roupa. Eu vou fazer roupa com essa malha aqui, inclusive para mim. Mas ela vai ser mais difícil de costurar. É aquela malha que quando a gente vai costurar na máquina, seja doméstica ou overlock, aí você pega as duas partes assim, ó. Deixa eu pegar as duas pontas dela. Ó. Você pega as duas partes aqui, você vai costurando, certo? Aí você está costurando. Aí você viu, você olhou lá, você, mas está certinho. Quando terminou a costura, lá embaixo uma parte espichou, a outra ficou assim. Você, mas como? Se eu estava certinho, como ficou assim? É porque ela espicha tanto que um lado lá, os dentes da máquina vai puxando mais, né? E a outra parte de cima vai puxando menos. Aí ela fica dessa forma aqui, né? Ou o contrário. Aí o que acontece? Para você costurar essa malha, você tem que praticamente alinhavar. Porque senão alinhavar nos pontos que você tem, porque senão ela vai espichando toda, tá? Então toda malha que enrola na barra, acontece isso. Ela é mais difícil de costurar, tá?
Mas o que eu tô falando assim, ó, então eu tenho que comprar só malha cara. Não, não significa, depende para que você quer fazer. Se você vai fazer um vestidinho para você usar durante o dia, etc, um vestidinho, eu gostei daquela estampa, ela é baratinha, mas a estampa é legal, as malhas mais caras a estampa não gostei, eu gostei dessa, mas eu tenho que levar essa daqui? Não necessariamente. Você pode fazer blusinhas dessas daqui mais baratinhas, vender mais baratinha, né? Mas o que você tem que prestar atenção é que quando ela é muito fina e estica muito, você tem que fazer roupas mais larguinhas. Você não pode, por exemplo, essa malha aqui, eu não posso fazer uma blusa que vai esticar no meu busto, por exemplo, porque vai deformar. Então eu tenho que fazer uma roupa que seja mais soltinha. Então dá para eu usar essa malha, certo? E, por exemplo, uma malha, numa viscolaicra melhor, eu quero fazer uma roupa que seja mais certinho aqui, né? Vou usar uma blusinha baby look de viscolaicra, mas eu quero que seja mais certinho, aí você tem que usar uma malha melhor. Você não pode usar aquela malha que quando você tirar vai ficar lá esticado na região do busto. Você tem que fazer uma malha melhor, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver qual é a outra aqui. Vou pegar na ordem que estão os tecidos aqui, tá? Essa malha aqui, ó, que é o tule, o tule de malha. Aí você fala assim, mas é renda. Sim, é renda. É uma tule, é uma renda de malha. Existe renda de tecido, né, de fios plano, ela também estica, mas não tanto quanto a renda de malha. A renda de malha, todos os fios é de nylon e ela é muito usada em lingerie. A renda de malha é largamente usada para fazer assim, por exemplo, roupa de lingerie mesmo, calcinha, sutiã, mas também tem sido muito usado para fazer vestido. Uma blusinha de malha, eu quero uma blusinha com a renda coladinha no braço. A renda de malha, por ela esticar, né, ela vai esticar de todos os lados aqui, ela estica mais, ela tem um bom caimento para uma peça mais justa, tá? Então, apesar da renda ela ser assim, ela foi feita especificamente para lingerie, mas não significa, ó, que você vai usar ela só para lingerie. Você olha uma renda de malha assim, né? Você olha ela aqui, ó, e você vê que dá para fazer um vestido com ela, né? Forradinho, com uma outra malha, mas dá para fazer uma blusinha com ela, né? Então são rendas de malha, que também é classificado como malha. Agora eu vou mostrar para vocês o lese de malha, ou lese de malha, o lese, né? O que é o lese? É a trama, tá? Lese também é a trama, é quando você tem um tecido que ele é inteirinho bordado e esses bordadinhos vazados, cheios de buraquinho. Pode ser maiores essa trama ou menores. Não é uma renda, porque ele tem, a maior parte do tecido é fechado, né? É fechado. E ele tem aqui parecendo bordado inglês, né? Parecendo uma renda de bordado inglês. Você tem tecido plano, né, de algodão, que é muito usado para fazer roupa de criança e de adulto também, mas principalmente roupa infantil, fica muito bonito. E você tem o de malha, que agora está sendo bem usado para fazer vestidinhos soltinhos, né? Porque ele estica bem, ele é bem fresquinho, o custo-benefício dele é bom. Não é uma malha tão cara como se fosse uma malha, um tecido de algodão, por exemplo, né? A malha é mais em conta. Então ele está sendo bem usado ultimamente, foi bem usado o ano passado e o ano retrasado, e esse ano provavelmente vai continuar usando, né? Porque ele é um tecido muito bonito e deixa uma roupa bem assim, né? Uma blusinha, ou um vestidinho, uma sainha, fica bem legal com essa malha aqui. Só que dependendo da peça tem que forrar, né? Por causa dos buraquinhos. Aí vamos lá. Isso daqui é uma ribana. O que é malha ribana? Malha ribana é essa malha que estica bastante. É uma malha de algodão, a maioria, tem ela mista também. Mas para que serve a malha ribana? Você pode fazer uma blusa cacharel inteirinha de ribana, coladinha no corpo, que ela é quentinha. Você pode fazer uma blusinha de manga curta, baby look, toda justinha no corpo, de ribana. Pode fazer um vestido inteiro de ribana. E pode usar a ribana, que ela é muito usada para fazer punho e acabamento de gola de camiseta. Então a ribana ela é usada muito para fazer acabamento de gola, né, punhos e barra de blusas de malha de algodão ou de moletim ou de moletom, e também pode ser usado a ribana inteirinha para fazer uma peça, uma blusa mais justinha ao corpo, tá? Mas ela é uma malha de alta elasticidade.
Ela estica bastante, por isso que ela é usada para punho, né? Para esticar e ajustar no punho. Uma outra malha que vai depender muito da textura da malha, né? Essa daqui, por exemplo, é um lurex, mas o lurex é quando tem um brilho. Existe lurex com uma malha toda furadinha, toda levinha, toda cheia de buraquinho. Existe a malha de baixa elasticidade, que estica pouquinho, lurex. Existe o lurex que estica muito. Esse é um lurex manchadinho, ó. Ele não é liso, né? Ele é inteirinho manchadinho. Ele estica bastante, né? Ele estica bastante, mas existe o lurex que estica menos. O lurex é a textura, é esse brilho dado, silcado por cima da peça, tá? Então, lurex é a textura do tecido, ou seja, o brilho do tecido. Isso daqui é um tecido de lurex. Aí vai depender onde silcou esse brilho. Eu posso silcar esse brilho aqui numa malha sintética que estica muito, ou numa malha que estica menos. Aí vai depender, você tem que saber se eu quero usar um lurex para fazer uma blusa que estica bastante. E tem lurex, por exemplo, esse daqui é aveludado no fundo. Então ele foi silcado em cima, ó, se você ver do lado de cá, ó, a textura aqui, olha, é de um suede, né? Ele tem a textura de um suede do lado de cá. Então esse lurex aqui é para o inverno, para fazer, né, uma roupa de inverno, porque ele, né, ele é um suede que foi feito a textura de lurex, tá? Então eu posso fazer isso num tecido mais fininho, mais de verão, né, para ficar uma blusinha de verão, né? Principalmente assim para sair para uma festa, é um tecido que ficaria muito bem. Aí depende, você tem que saber se ele estica muito, estica pouco e a finalidade que você quer. Esse tecido aqui, ó, que é o Itspan. O Itspan, ele é um tecido que quando ele surgiu, essa malha, ela surgiu para fazer roupas de festa, né, o Itspan. Então, eu acho que vocês vão lembrar, né, por volta do ano 2000, até mais ou menos uns 2005, 2006, usou muito o Itspan em vestidos de festa, porque os vestidos de festa naquela época tinha muito drapeado, assim, aqueles drapeados aqui inteiros, né, drapeado, cheio de, às vezes, drapeado na lateral, a saia bem ampla, com bastante franzido, feito de lurex, com essa malha aqui. É mais barato do que você fazer com um tecido mais caro, né, com uma seda, por exemplo, e ele tem um caimento bom. É um tecido que dura a vida inteira. Eu tenho calça pantalona desse tecido aqui, né? É um tecido fresco, um tecido que não desfia se for de boa qualidade, né? Ele não costuma desfiar e ele dura assim a vida inteira. Ele não desbota. Então, foi muito usado pelas lojas de roupa de festa, numa determinada época. Depois ele passou a incorporar, digamos assim, blusas, era chamado até assim, as blusas de senhorinha, com manguinha, né? Aquele decote mais fechadinho. Então teve um ano que ele ganhou as ruas, né, das confecções nesse tipo de roupa destinada, chamada roupa de senhorinha, né, ou roupa para ir na igreja também. Depois ele passou a ser usado eu tenho visto, né, o ano passado eu vi muito, ele sendo usado para fazer as roupas de piriguete, como se diz, né, sabe aquelas blusas todas drapeadas, curtinhas, bem pequenininhas, aqueles topinhos cheios de drapeadinho mais pequenininho, amarra aqui, amarra ali, né? Aquelas sainhas curtinhas, mais evasê, né? Então ele passou, agora ele é um tecido bem versátil. Eu gosto dessa malha para fazer calça pantalona, por exemplo, porque é um tecido fresco e não desbota e não desfia tanto, né? Porque tudo tem qualidade, né, gente? Lógico que eu não vou falar assim, vai lá na loja com um anel né, cheio de pedrinha e fica fazendo assim no tecido. Você acaba com o tecido do dono, né? Mas lá na pontinha do tecido você pode dar uma, né, para ver se ele desfia. Uma coisa, o que é mais importante é você ver se enrola. Ó, esse tecido aqui já não é tão bom, ó, tá vendo? Enrolou, gente, ele é difícil de costurar. Enrolou na ponta, isso é importante. Eu quis trazer esses tecidos mais em conta para mostrar para vocês, ó,
que quando enrola, significa que ele vai ser difícil de costurar. Ele não é de primeira linha essa malha aqui. Mas ela é uma malha que dá para fazer, porque ela é uma malha assim, dá para fazer blusas, dá para fazer calça pantalona com ela, dá para fazer blusinha drapeado, entendeu? Mas atentem-se a isso. Se você está iniciando, preste atenção lá na loja, nos cortes da loja, se o tecido não está enrolando, tá? Enrolou, não quer dizer que não dá para você fazer a peça, mas vai ser difícil de costurar, tá? Vai acontecer aquilo que eu falei para você, um fica lá e outro para cá. Tem que alinhavar, não que não dê para costurar. Eu fiz uma blusa com aquilo ali, costurei, ficou tudo assim, eu tive que alinhar, desmanchar e alinhavar tudo, a blusa. Esse tecido aqui, ó, é o tecido queridinho do momento. Digamos assim, para fazer roupa, vestido, blusinha, ele foi descoberto recentemente. Esse aqui chama Fluid, adoro esse tecido, gente, adoro, né, adoro. Ele é bem fresco, ele é geladinho, ele é de poliamida, ele foi desenvolvido, o Fluid, para fazer biquíni, ele era assim, né, o Fluid de biquíni é um pouquinho mais grossinho do que esse aqui. Depois, aquelas confecções que trabalhavam com biquíni, que queria fazer uma saída de praia da mesma estampa do biquíni, passou a pedir para as fábricas de tecido produzir um fluid mais fininho que pudesse fazer o combinadinho. Aí o fluid começou a ir para saídas de praia. Das saídas de praia, ele passou a ir para as blusinhas do dia a dia, para ir para os vestidinhos do dia a dia. Então, com o fluid, ele dá para você fazer qualquer vestido que você faria com viscolaicra, por exemplo. Qualquer vestido que você faria com liganete, com uma vantagem muito grande, ele é fresco, ele é muito gostoso no corpo, né? E ele tem aquele caimento bem fluido, né? Então, é um tecido que não é tão caro, ele também não é baratinho, mas ele não é tão caro. Tem estampas lindas dele. As indústrias estão investindo bastante nesse tecido ultimamente. Eu vi muita peça entre as confecções de São Paulo, que é Bom Retiro e o Brás, feitos de fluid, tá? Então ele está sendo bem usado. Um outro tecido que ganhou as ruas de malha, né, que está ganhando as ruas também pelo custo-benefício, praticamente, gente, é aquela elanquinha, sabe? A elanquinha de forro, só que a elanquinha de forro um pouquinho mais grossinha, e eles agora deram o nome de Romantique, né? As fábricas de tecido, elas vão mudando os nomes. Ele é um tecido mais quente, ele não é tão fresco, mas o custo-benefício dele é bem grande, ele é bem barato, tá? Então dá para você fazer saia, dá para você fazer, né, com ele blusinhas. Essa estampa aqui tá muito estampa de camisolinha, mas, né, também dá, né? Ele é quase que um jersey, ele é muito parecido com a textura daquele jersey lá dos anos 70 e 80, tá? Só que mais grossinho. Então ele é um tecido mais em conta e tem um custo-benefício bom para quem vai produzir para vender, tá? Então essa é uma malha também, ó. O Romantique estica bastante, estica tanto quanto uma viscolaicra e dá para você fazer blusinhas e vestidos soltinhos, tá? Lycra, né, gente? A lycra, a famosa lycra, a lycra de biquíni. Gente, a lycra, as pessoas acham assim, a lycra, olha, lembra que eu falei para vocês? Ó, enrolou, vai ser difícil de costurar, certo? Enrolou aqui, ó, pode saber que vai ser difícil de costurar. Essa aqui é uma lycra de biquíni, uma lycra que é usada para fazer calcinha, tá? Aquela lycra mesmo tradicional, que ela vem lá, né, já antiga, lá dos anos 70 até hoje, ela tá no mercado. E ela é a que mais é usada tanto para fazer lingerie, por exemplo, ou biquíni. Mas dá para fazer, gente, apesar da lycra, uma cor como essa aqui, ó, dá para fazer uma blusinha, dá para fazer uma regata com essa cor para usar perfeitamente. Dá para fazer, por exemplo, se ela fosse mais grossinha, daria para fazer um topinho de ginástica. Então, tops para fazer ginástica, aquele topinho curtinho, ele é feito também com lycra. Então, a lycra, ela não é só uma malha usada para fazer lingerie. É uma malha que você pode fazer roupa de ginástica, blusinhas com ela, você pode fazer uma regatinha, você pode fazer vestido de lycra. Eu fiz muito vestido de lycra. Assim, ó, gente, eu vendi muito esse vestido. Quando eu tinha loja, era um dos campeões. Que é aquele vestido assim, ó, frente única, né? Nossa, era um vestido assim, ó, frente única, né? Aí assim, só isso aqui, né? E vinha soltinho assim.
Então eu fiz isso daqui, ó, né, de alça aqui de amarrar, amarrava lá no pescoço e para simplesinho assim, bem abertinho aqui, e alguns eu fazia mais fechadinho aqui, né, alguns eu fechava mais aqui e outros eu deixava totalmente aberto e punha bojo aqui dentro. E com essa lycra aqui eu fiz muito, porque a lycra é fresca, ela dá um caimento bonito no corpo, né, então eu fiz muito desse vestidinho aqui, porque aí eu ia nas lojas que vendia lycra para fazer biquíni, comprava aquela lycra ou poliamida também, com estampa, aquelas estampas bonitas, porque tem estampas de biquíni que são as que você vai encontrar vestido feito com aquela mesma estampa, né? Com estampas bonitas. E fiz muito desses vestidos aqui para vender, né? No Rio de Janeiro que eu tinha loja, né? Em Penedo, no Rio de Janeiro, Resende, Itatiaia. E eu vendi bastante esse modelinho aqui feito com essa lycra. Então a lycra também pode ser usada para fazer roupas, tá? Não é só para lingerie. E a famosa malha canelada, que ganhou o público aí nesses últimos 2 anos, né? Que me pedem muito para colocar no blog vestidos de malha canelada justinha, mas por que eu não coloquei até hoje? Por causa disso aqui, ó. Cada malha canelada, gente, ela tem uma elasticidade diferente. Você vai encontrar malha canelada que estica muito, né? E outras que esticam menos. Por exemplo, essa daqui, ó, estica menos. Essa daqui é uma de média elasticidade. Já essa daqui, ó, é de alta elasticidade. Essa daqui também, ó, essa já estica menos, olha. Porque essa daqui, ó, ela é mais sintética, essa daqui tem algodão nela, essa daqui também é sintética. Mas aqui eu tenho uma de baixa elasticidade, uma de alta elasticidade e uma de média elasticidade. E é o mesmo nome, malha canelada. E toda malha canelada, o que significa? Não é a malha, é a textura da malha. Quando tem, ela é feita com esses gominhos aqui de comprido, ó. Isso daqui é chamado de malha canelada. Então se eu fizer um vestido para essa malha aqui, né, que vamos supor, para essa aqui que estica mais, né, por exemplo, né, para essa aqui, e você usar esse molde que foi feito para essa malha aqui, nessa aqui, vai ficar justo demais, não vai te servir. E se você usar nessa, menos ainda, vai te servir menos ainda. Então, malha canelada, você tem que saber escolher a malha e escolher o molde certo para aquela malha que você comprou. Porque existe dos 3 tipos, de média, baixa e alta elasticidade, ok? E uma outra malha que eu vou mostrar para vocês, essa daqui é coto, gente. Coto é coto. Coto, né, essa malha aqui, coto a base do coto é algodão, né? O coto ele é de algodão com elastano, né? Algodão com bastante elasticidade. O coton ele é usado, existe variações, existe o coton 5, o coton 7 ou 8, existe o coton 10. O coton 10 ele é o mais grosso, usado para fazer leg, usado para fazer calça bailarina ou mesmo top, bem agarradinho no corpo. Ele é mais grosso, é aquele que estica e não fica transparente. O cotton 7 e 8 também é usado para fazer calça leg, também é usado para fazer top, mas ele estica mais e é aquele que fica transparente, sabe? Quando estica. O suplex é a mesma coisa. Tanto o cotton quanto o suplex, se ele for 7 ou 8, ele vai esticar mais até e ele vai ficar transparente. É aquele que você põe uma calcinha e aparece a cor da calcinha quando você põe a leg no corpo, tá? O cotton 5 é aquele cotton bem fininho que é usado malha, eu vi algumas lojas chamando de malha com elastano, malha de algodão com elastano. É o cotton, né? Que é usado para fazer calcinha, que é usado para fazer baby doll de justinho no corpo para dormir, né? Que é usado para fazer lingerie, porque ele é muito fininho, né? Nada impede que use aquela mesma malha para fazer uma blusinha larguinha, né? Mais soltinha, mas para fazer agarradinho no corpo só para lingerie, né? Que é um cotton mais fininho, ou algumas lojas chamam de malha de algodão com elastano, tá? O suplex é a mesma coisa, o suplex, né, você tem também de diversas qualidades, esse é mais fino, esse estica mais, então esse daqui, por exemplo, se eu for fazer uma calça, vai ficar transparente até a alma, mas dá para fazer com esse suplex light um vestido, por exemplo, ele é fresquinho também, um vestido evasê, ele é um tecido mais grossinho, mas mesmo tem um caimento bom, e se você usar o suplex mais grosso, ele vai ser usado para fazer calça leg, uma roupa mais justinha, né? Só uma curiosidade de cotton, malha de algodão também, tá? Quando é preto, o que acontece? Costuma desbotar, né? Eu acho que vocês já compraram camiseta preta ou
calça de uma leg preta e que ela desbotou muito. Uma coisa para você ver se ela vai desbotar muito ou não, é só você colocar um óculos, sabe quando você coloca um óculos de sol? E você olha para aquilo lá e fica marrom, muda a cor? Ou você olha para um verde que era para ser verde e ele fica meio amarronzado? Significa que aqueles tecidos vão desbotar. A lente do óculos de sol, né, seja ela preta ou marrom, quando você põe e você olha para o tecido, ele interfere naquele tecido lá e você enxerga aquilo ali meio marrom. Então quando você for comprar, eu quero comprar cotton preto para fazer leg ou uma camisa, vai de óculos de sol na loja e dá uma olhada. Se você vê que aquele preto só é preto sem o óculos, pode deixar lá na loja porque é um tecido que vai desbotar, tá bom? Então encerramos a nossa aula de tecido.